Olá pessoal, hoje a minha sugestão de vídeo para ser aplicado na turma do ensino fundamental 2 é o jogo chamado Mais ou Menos. Ele é semelhante ao jogo Matix. Quais são os objetivos que a gente adaptou para ser desenvolvido com Fundamental 2? Seria aplicar conceitos de somas com números inteiros e desenvolver estratégias além de cálculo mental. Os pré-requisitos são as noções de soma e números inteiros. A faixa etária a gente colocou de entre 11 a 13 anos, que é referente, que é a idade mais ou menos dos meninos do ensino fundamental 2. Do sétimo, no caso, o sétimo ano do ensino fundamental 2. No nosso caso, eu utilizei essa tabela aqui feita em cima feita sob o papel Chamex mesmo, né? No caso, a gente fez esse como se fosse um plano cartesiano, 6 por 6, né? Totalizando os 36 espacinhos esse daqui, mas pode ser utilizados outros materiais, pode ser feito em EVA, pode ser feito em cartolina, a cartolina para um tamanho maior, pode ser feito em papel cartão. No meu caso, eu utilizei que eu tinha o que eu já tinha em casa mesmo, que é o papel Chamex. Então, em suma de material, a gente vai precisar só do piloto, de uma régua, né? No caso, para tentar fazer as linhas um pouquinho o mais reto possível. Chamex, pincel e régua apenas. O tabuleiro, para a gente construir um tabuleiro semelhante a esse. E no caso, como são 36 fichinhas dessa, a gente vai precisar também de 36 espaços desses, então a gente vai precisar de 36 fichinhas semelhantes a essas. Sendo que uma dessas fichinhas a gente vai colocar algum marcador. No nosso caso aqui, a gente utilizou o marcadorzinho de uma estrela. E mais 33 fichinhas entre números positivos e números negativos, né? E a gente não utilizou o 9, a gente utilizou até o 8. No caso, até o 8. Como é que consiste esse jogo? O jogador, esse jogo ele pode ser feito em dupla. Ele pode ser feito em dupla ou trio ou individual não, que eu digo um contra um, onde serão embaralhadas essas fichinhas aqui e serão colocadas de modo aleatório em cada um desses quadradinhos aqui, por exemplo, né? Vamos tentar colocar algumas fichinhas aqui. Eu também coloco a minha estrelinha em qualquer lugar e vou dispondo as fichinhas nos quadradinhos até que fique tudo preenchido. Os jogadores de lados opostos, que são de lados opostos, escolhem se querem linha ou se querem coluna. Se o jogador deste lado escolhe linha, então ele só vai poder tirar números que estão na linha da estrela. Por exemplo, eu escolho o menos 7. Então, quando eu tiro este menos 7 para mim, eu coloco a fichinha do marcador no lugar. E o outro jogador, que consequentemente ficou com a coluna, só vai poder tirar números da coluna. Lembrando que no final, essas fichinhas aqui que eu peguei para mim, elas serão somadas. Então, é interessante verificar a questão dos números negativos ou não. Porque nessa altura, os alunos eles já terão noção que os números negativos, eles retiram da minha soma. Eles são subtraídos da minha soma. E se eu tenho um menos 8, ele vai me dar um estrago maior, entre aspas, do que o menos 3. Então, os alunos vão ter que desenvolver estratégias de pegar os números, respeitando a sua coluna ou sua horizontal, dependendo da sua escolha, mas também verificando quais as possibilidades que eu vou deixar para o meu adversário. Porque, como eu já havia dito, vai ganhar quem tiver
acabar fazendo a maior soma. Então a gente percebe que a gente consegue fazer, além de desenvolver estratégias, a gente consegue desenvolver também ou aprimorar os conceitos sobre a questão de soma com números inteiros. Esse jogo, ou mais ou menos, ele pode ser adaptável. Então eu posso colocar, por exemplo, não só números negativos ou positivos. Eu posso colocar frações, eu posso colocar qualquer outro tipo de número para que eu possa desenvolver com o meu aluno. Aí é que a gente pegou essa ideia de plano de aula e desse jogo lá do portal do Nova Escola, muito interessante e possível de ser aplicado, tá? Então eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Até a próxima.